Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, neste vídeo, eu vou abordar com vocês algo que tem outros vídeos aqui também abordando essa mesma temática, que é nós falarmos de respostas endócrinas, respostas hormonais agudas ao exercício. E neste vídeo nós vamos conhecer, então, e discutir como os hormônios adrenalina e noradrenalina respondem ao exercício a partir da intensidade e também da duração ou do volume, do tempo de uma sessão de treino. Então, estamos aqui em repouso, começamos uma sessão de treino qualquer, com o seu conjunto de exercícios, em função da intensidade e do tempo dessa sessão de treino, como fica a resposta da secreção de adrenalina e noradrenalina. Então, vamos lá, gente, vamos entender isso. E aí eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa discutir essa questão, eu trouxe aqui para vocês, né, dois gráficos, e até fiz isso de propósito, né, gráficos clássicos aí que nós temos em livro, abordando, né, justamente ilustrando essa questão, né, da secreção de adrenalina e noradrenalina. Eu vou empacotar ambas aqui, né, enquanto hormônios, né, adrenalina e noradrenalina, hormônios representativos da atividade simpática, ou seja, do aumento da descarga do sistema nervoso simpático. Sempre que nós temos essa condição de aumento da atividade simpática, da descarga do tônus simpático, nós temos, consequentemente, um aumento da concentração de adrenalina e noradrenalina plasmática, principalmente a adrenalina. Sempre que o sistema nervoso simpático aumenta a sua atividade, lembra que ele tem, né, uma das terminações simpáticas é diretamente lá na glândula suprarrenal, na porção medular dela, que são aquelas células que ficam mais no meio, que tem a medula é o meio da glândula, e o córtex, que é a parte mais externa, né, as células mais externamente localizadas, que secretam cortisol, aldosterona e alguns andrógenos. E a porção do meio, as células do meio ou da medula, são células que sintetizam e secretam adrenalina e noradrenalina. E aí a terminação nervosa simpática estimula essas células e ocorre, então, a liberação de adrenalina e noradrenalina. A principal secreção da glândula é na forma de adrenalina, cerca de 80% do que é secretada na forma de adrenalina, e o restante de noradrenalina. Por isso que eu deixei aqui como adrenalina, né, no exercício. A noradrenalina é fundamentalmente o neurotransmissor liberado na terminação nervosa simpática, nas terminações. Tem uma aula nossa aqui falando sobre o sistema nervoso autônomo, dê uma olhada lá. Então, como é que fica isso? Primeiro ponto, em relação à intensidade, quanto mais intenso for o treino, cada uma das sessões de treino, como isso mexe com a secreção de adrenalina, noradrenalina e, portanto, como mexe com a atividade do sistema nervoso simpático. Olha só esse gráfico aqui, é um gráfico clássico mostrando em indivíduos treinados essa resposta, eu já vou fazer um comentário aqui também com os sedentários. Então, está aqui a secreção dos dois hormônios, né, em Bordeaux aqui, vinho, né, um vermelho, sei lá que cor é essa, mas um Bordeaux aqui, a adrenalina, e em verde a noradrenalina, na condição de repouso. E aí os indivíduos fazendo aqui, ó, intensidades crescentes, né, sessões com intensidade, aumentando, desculpa, no treino, a intensidade do treino. E a partir disso, a intensidade, né, monitorada aqui e evidenciada pelo percentual do VO2 máximo. Olha só, na medida em que a gente aumenta a intensidade do exercício, o que vai acontecer? Olha só, a concentração de noradrenalina, a partir para esses indivíduos de 50% do VO2 máximo, que para indivíduos treinados, 50% do VO2 máximo é uma intensidade ainda leve. Para indivíduos sedentários, já é uma intensidade moderada. Mas para indivíduos treinados, não. Mas olha só, para esse grupo aqui, que eram indivíduos treinados, com 50% já tem um aumento, e é importante olhar para isso. A partir do momento em que aumenta a secreção, ela aumenta de forma exponencial. Aí vai mais de duas vezes aí a concentração de repouso quando chega lá a 100% do VO2 máximo. Então, na medida em que aumenta a intensidade, a secreção de noradrenalina aumenta vertiginosamente. E a adrenalina, ela aumenta a partir do momento em que nós temos uma intensidade um pouco maior. Então, a adrenalina é menos responsiva, né? Então, ela precisa de intensidades maiores
para começar a ter um aumento mais marcante da concentração. Em indivíduos treinados, isso acontece por volta de 75% a 80% do VO2 máximo, é o momento em que nós temos uma secreção muito aumentada de adrenalina, né? E em indivíduos sedentários, obviamente, isso é antes, tá? Por volta de mais ou menos uns 60% do VO2 máximo, entre 50% e 60%. Esses hormônios, né, simpáticos, adrenalina e noradrenalina, são muito sensíveis ao limiar anaeróbio e depois ao limiar de compensação respiratória. Em indivíduos treinados, a intensidade, a adrenalina, né, tem um aumento numa intensidade maior, por quê? Porque o limiar anaeróbio está deslocado para a direita. Em indivíduos sedentários, esse limiar é em torno de 50% a 60% do VO2 máximo. Em indivíduos treinados, nós temos uma aula aqui falando sobre isso, em indivíduos treinados, esse limiar fica em torno de 70% até 80%, 85% do VO2 máximo. E a partir daí, então, isso mexe muito com a secreção de adrenalina. A partir da intensidade do limiar anaeróbio, nós já temos um aumento de NOR e depois também de adrenalina. E vejam a importância disso, porque na medida em que eu tenho, então, a intensidade, principalmente do limiar, como uma intensidade representativa desse aumento de adrenalina e noradrenalina, é a partir do limiar que nós temos uma mudança já maior do metabolismo. Conforme aumenta, e olha, o aumento deles é marcante, não é um aumento que vai acontecendo, né, progressivamente. Quando você tem as intensidades aí estabelecidas, a partir daí, ó, a liberação dessa intensidade para cima, a liberação desses dois hormônios é exponencial. Então é importante entender isso. Na medida em que a gente aumenta a intensidade, aumenta vertiginosamente a secreção de adrenalina e noradrenalina. E o limiar anaeróbio, e depois aquele limiar de compensação respiratória. Tem vídeo nosso aqui falando deles. Esses são os dois pontos, né, de corte aí para a secreção de nor e de adrenalina, limiar anaeróbio, e depois a secreção aumenta incrivelmente a partir do limiar de compensação respiratória. E é importante isso por quê? Porque na medida em que nós temos um aumento da secreção de adrenalina e noradrenalina, com a intensidade aumentada, aumenta e aí elas vão promover, né, vasoconstrição na região esplânica, estômago, rim, fígado e ali nas vísceras. Então, a partir daí, você tem uma vasoconstrição e também uma vasodilatação para os músculos em atividade. Isso é fundamental para aumentar o aporte de sangue, de oxigênio e de nutrientes. Além disso, tem aqueles fatores locais que também vão determinar um aumento, né, uma maior vasodilatação para os músculos. Mas esse aumento da secreção de adrenalina e NOR com aumento da intensidade, isso é fundamental para garantir também esses ajustes hemodinâmicos. E, além do que, a partir do momento em que você tem esse aumento marcante da secreção de adrenalina, isso determina lá no músculo também um aumento da glicogenólise. E os músculos começam, a partir daí, a ter uma utilização maior do glicogênio intramuscular e usar menos a glicose sanguínea. Também por quê? Porque a partir dessa intensidade, né, principalmente aí depois do limiar anaeróbio e o limiar de compensação respiratória, aumentou mais vertiginosamente a secreção de adrenalina, nós temos uma inibição, né, paralela, recíproca lá no pâncreas para liberar insulina. Então, quando aumenta muito a secreção de adrenalina, é exatamente o momento do treino em que a regulação do metabolismo também se dá por meio, né, de uma inibição marcante da secreção de insulina. Tem um vídeo aqui nós falando sobre insulina no exercício. Tudo bem? Então, esse é o esquema da adrenalina e noradrenalina com a intensidade do exercício. Elas serão liberadas a partir de intensidades moderadas para altas, limiar anaeróbio e limiar de compensação respiratória. E em relação à duração, Cássio, ao volume de cada uma das sessões de treino, aí isso fica bem claro aqui. Ó. Então, são esses indivíduos que fizeram, olha, um trabalho a 60% do VO2 máximo durante 3 horas. Nenhum sedentário consegue fazer isso, por isso esses indivíduos aqui eram treinados. É uma intensidade sublimiar, uma intensidade abaixo do limiar anaeróbio dele. O sedentário jamais conseguiria manter 60% do VO2 máximo por um período tão longo, né? No máximo aí algo em torno de 45 minutos, uma hora, no máximo, no máximo. Tá? Então, aqui eram indivíduos treinados. Por isso, também essa resposta da adrenalina, né, numa intensidade mais alta, como 75% do VO2 máximo. No sedentário, isso já começa a acontecer por volta de 50% a 60% do VO2 máximo. Mas olha só que bacana.
Na medida em que a sessão tem ali até os primeiros 30 minutos, você tem um aumento de adrenalina e de noradrenalina. Depois disso, olha como já muda o aumento, e depois de 1 hora aumenta muito mais, e depois de 2 horas, aí você tem um aumento vertiginoso, né, da secreção desses hormônios. O que isso significa para em indivíduos treinados, você tem isso. E no sedentário, Cássio, esse aumento mais marcante aqui já se daria por volta de 1 hora, 1 hora e pouquinho, numa atividade que, obviamente, teria que ser numa intensidade um pouco mais baixa. Mas isso é importante, na medida em que o exercício se prolonga mais, principalmente depois de meia hora, e 1 hora em sedentários, e de 1 hora, né, para mais indivíduos mais treinados, você tem um aumento maior e depois um aumento mais marcante em sessões mais extenuantes, né, mais extensas de treino. Aí você tem aumentos mais marcantes e mais vigorosos da adrenalina. Isso também é importante. Por quê? Porque vai promover um aumento muito, cada vez maior, na medida em que ela vai aumentando, aí o exercício vai se prolongando, aumenta a adrenalina, você tem um aumento cada vez maior da taxa também de lipólise. E, de novo, na medida em que o exercício se prolonga, isso também vai determinando uma redução da insulina, que é justamente para poder conter a glicemia e poder ajustar melhor a glicemia. A adrenalina vai aumentando, isso também vai determinar aumento de cortisol, tem vídeo aí falando sobre isso. E aí esse aumento também, né, da adrenalina vai aumentando a taxa de lipólise e aumentando a biodisponibilidade de ácido graxo. Isso vai também contribuir, na medida em que vai avançando e vai tendo esse aumento da secreção de adrenalina, que determina uma diminuição da secreção de insulina. Isso aqui também auxilia, né, e também participa daquela modulação e da regulação daquilo que a gente chama transição glicose-gordura. A partir, né, de 40 minutos, 1 hora, por aí, dependendo de quem é o indivíduo, você começa a ter cada vez mais o predomínio da gordura como substrato energético. Esse não é o único fator, tá? Tem a questão também do glicogênio intramuscular, tem o fluxo sanguíneo, tem uma série de outros fatores. Tem atividade enzimática, mas esse aumento da adrenalina, mesmo em intensidades leves ou moderadas, não esquece disso, conforme eu aumento o tempo de uma sessão de treino, nós vamos aumentando mais e mais a secreção de adrenalina. E isso vai determinar, né, uma regulação do metabolismo e auxiliar nesse esquema da transição glicose-gordura. E lá na musculação, Cássio, como é que fica com a intensidade? Também na musculação, treinos mais intensos determinam maior secreção aguda de adrenalina. Então, quando você faz lá na musculação séries com falha concêntrica, séries com intervalos mais curtos ou além da falha concêntrica, essas séries de treinos são as que mais determinam o aumento agudo da secreção de adrenalina. Quanto mais distante, eventualmente, você ficar da falha concêntrica, você tem menor secreção, mas sempre aumenta por quê? Porque você está com treinos intensos, principalmente com os pesos de hipertrofia. Quando usa pesos menores e fica distante da falha concêntrica, aí a secreção de adrenalina é bem menor. Mas o próprio fato de usar pesos típicos de hipertrofia já determina o aumento porque é intenso. E quanto mais você se aproxima da falha, ultrapassa a falha com auxílio, usa intervalos de descanso mais curtos e que induzem também maior presença de falha concêntrica ou pós-falha, essas são as sessões em que você vai ter um maior nível de liberação de adrenalina. E, obviamente, para fechar, sempre que nós temos isso, isso também determina um aumento do estresse cardiovascular, um aumento mais marcante da frequência cardíaca e também um aumento maior da pressão arterial sistólica ali no momento do treino. Por isso que treinos intensos também têm esses valores de PA mais altos, e na medida em que a gente aumenta mais, mesmo numa intensidade mais baixa, na medida em que você vai prolongando o tempo do treino, e isso vai aumentando a adrenalina, isso também contribui, tem um vídeo aqui falando sobre isso, também contribui para o aumento da frequência cardíaca. Mesmo com a intensidade mantida, a frequência cardíaca vai aumentando, e esse é um dos fatores, não é o único, mas esse é um dos fatores. Na medida em que o treino se prolonga, você tem lá um aumento da adrenalina, mesmo mantendo a mesma intensidade. E isso vai determinar também o aumento da frequência cardíaca aí durante o treino, além de todas as demais regulações endócrino-metabólicas. Maravilha? Espero que tenha ficado claro, então, né? O nosso bate-papo era sobre isso.
dê uma olhada nos demais vídeos, tem aí também falando, né, dos demais hormônios, cortisol, insulina, GH, no exercício em si. Espero que tenha ficado claro. Deixa aí, então, né, o seu like, a sua curtida, recomende esse vídeo. Quem não é inscrito aqui no nosso canal, né, faça a sua inscrição. Se quiser também, né, faça parte aqui do nosso clube de membros. E eu espero aí revê-los nos demais vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado, pessoal.